Olá, pessoal. Voltando aqui, então, para nós falarmos mais um pouquinho sobre oxigênio terapia e tentar ver se nós conseguimos finalizar essa aula, então. Vamos lá, pessoal. Vou compartilhar novamente, então, a tela aqui com vocês e vamos seguir de onde nós paramos, tá? Então, aqui, pessoal, só revisando para vocês verem, nós temos um fluxômetro, tá? Que é essa partezinha ali graduada, que aparece 1, 5, 10 e 15. O fluxômetro tem a finalidade de medir a quantidade de litros por minuto que se deseja, né, administrar para o paciente. Ali também temos um umidificador, que serve para fazer a umidificação das vias respiratórias, evitando assim lesões nas narinas e no trato respiratório, tá? Fazendo a umidificação ou a fluidificação. Ali também temos a extensão, essa não é uma extensão de borracha, né? É uma extensão de silicone, mais usado para nebulização, e temos uma máscara de nebulização ali na figura. Também pode ser usado como máscara facial, né? Só colocar o elástico aqui para segurar, aqui pode ser usado também como uma máscara facial. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos passar aqui só um pouquinho. Vamos lá. Pessoal, máscara de Venturi, tá? Máscara de Venturi é um dispositivo capaz de fornecer oxigênio numa alta concentração acima daquela que a pessoa é capaz de inspirar e é indicado nos casos mais graves, tá? A máscara de Venturi, ela possui diferentes adaptadores que servem para oferecer níveis de oxigênio exatos e diferentes de acordo com a cor. Por exemplo, o adaptador vermelho oferta 40% de oxigênio em uma quantidade de 8 litros por minuto e assim por diante. Eu já vou mostrar para vocês como que é essa diferenciação de adaptadores por cor. E cada cor, uma cor diferente da outra, vai oferecer níveis diferentes de concentrações de oxigênio, tá? Esta máscara possui orifícios que permitem o escape do ar expirado, que contém dióxido de carbono. Por quê, gente? Quando a gente inspira oxigênio. Quando expira dióxido de carbono, tá? E requer umidificação para não causar ressecamento das vias respiratórias. Então, pessoal, esse também ele requer que sejam umidificadas as vias respiratórias, tá bem? Vamos lá. Aqui está a figura, ó, pessoal. Então, essa aqui, ela é uma máscara de Venturi. Olha, ela se assemelha à máscara facial. Mas a máscara de Venturi, ela tem esses adaptadores ali que vocês estão vendo nessa figura, olha. Um azul, um branco, um amarelo, um vermelho e um verde, tá? Essa máscara, que ela possibilita o uso desses adaptadores, conforme a necessidade da concentração de oxigênio, você vai usar um adaptador. Por exemplo, o médico vai solicitar lá que você, né, instale um oxigênio a 35, um oxigênio 35% a 6 litros por minuto, a 8 litros por minuto. Então, a 35% você vai usar um adaptador amarelo, tá? Pessoal, é importante gravar essas cores, porque às vezes os adaptadores vêm com uma etiqueta indicando a concentração, por exemplo, nessa figura ali, ó, que dá para se perceber a etiqueta indicando. Mas alguns não tem. Alguns vai ser só pela cor mesmo. Então, vocês vão precisar saber que por exemplo, ali, ó, o verde é 60%, o vermelho é 40%, o amarelo é 35%, o branco é 25%,
e o azul é 20%, tá? Então, pessoal, essas cores assim muitas vezes precisam ser decoradas, gravadas, tá? Porque nem sempre tem a identificação, tá bom? Então, pessoal, a definição de qual cor eu vou usar vai ser sempre definida pelo médico que vai estar prescrevendo, ou o clínico geral ou pneumologista, que vai dizer assim, esse paciente precisa de uma concentração de oxigênio a 40% numa máscara de Venturi. Você vai lá, vai instalar a máscara de Venturi e vai adaptar o adaptador vermelho, que você sabe que o vermelho vai proporcionar uma oxigenação 40% a 8 litros por minuto, tá bom? Então, pessoal, assim, só para vocês conhecerem, claro que sempre quando vocês forem fazer uso na equipe, vocês vão ter um enfermeiro para dar esse apoio, esse auxílio para vocês, né? Na enfermagem, a gente nunca trabalha sozinho, a gente trabalha em uma equipe, por isso a importância, pessoal, assim, ó, de a gente aprender a trabalhar em equipe, né? Porque você viu aí, são muitas coisas, são muitos detalhes, nem sempre uma cabecinha sozinha vai dar conta de tudo isso, tá? E até porque em hospitais menores ou em unidade básica de saúde, isso não é usado todo dia. Isso é usado com uma frequência menor. Então, às vezes, quando você precisa usar, você vai se perder um pouco, tá? Então, pessoa, assim, sempre aproveitar o tempo, então, né, hoje tá calmo, não tem muita coisa para fazer, revisar o material, testar para ver se ele está em boas condições de uso, porque até mesmo, pessoal, o material que fica guardado por muito tempo, mesmo estando novo, ele pode sofrer danificações. E a hora que você for usar numa emergência, o teu aparelho está danificado, o teu equipamento está danificado. Então, sempre assim, ó, é de responsabilidade da equipe de enfermagem revisar os equipamentos, mesmo que não foram usados, né? Para evitar que sofram danos ou data de validade vencida, tá? E também para ir relembrando, né? Esse das cores, assim, sou sincera a dizer para vocês assim que cada pouco a gente tem que pegar e relembrar isso, porque se a gente não usa, a gente vai esquecer. Tá ok, pessoal? Vamos lá, então. Outro dispositivo, pessoal, que a gente tem para usar é o CPAP. O CPAP, ele é um aparelho, como vocês podem estar vendo ali na figura, tá? Ele tem um modo de ventilação mecânica, no qual o paciente respira espontaneamente através de um circuito pressurizado do aparelho. Ele tem pressão positiva mantida constante, fluxo pode ser ofertado contínuo ou por válvula de demanda, aparelho capaz de gerar alto fluxo, mecanismo de funcionamento simples, fluxo contínuo é conduzido ao paciente por um circuito conectado à interface, a qual possui uma saída de ar, onde acoplamos uma válvula de resistência graduado em um concentrador de oxigênio. Pessoal, então assim, ó, o CPAP, ele é o último dispositivo que nós temos para ofertar oxigênio para um paciente antes da intubação, tá? Nas unidades de saúde, geralmente não tem. Onde podemos encontrar esse aparelho é nos hospitais, né? Acredito ser poucas as unidades de saúde que tenha um CPAP. E, assim, claro que por a intubação ser um mecanismo mais invasivo, né, de estar ofertando ao paciente, então é tentado todos os dispositivos possíveis antes de chegar à intubação. E o CPAP é o último deles, antes da intubação. O paciente consegue ainda ter uma respiração espontânea, porém, a quantidade de oxigênio inspirada por ele não é suficiente para manter um nível de oxigenação adequado.
Então, o CPAP, ele faz uma pressão positiva. Vejam ali que ele tem uma máscara facial, né, acoplada no nariz e na boca. Essa máscara, ela é fixada com uns cintos, né, tipo um capacete aqui atrás da cabeça, e ali no aparelho a gente vai regular a quantidade de oxigênio e a pressão que se precisa manter nesse paciente, né? Então, antes da intubação, este é o meio utilizado para se evitar. E após isso, então, né, pessoal, vem a intubação. A intubação, ela é feita com o paciente inconsciente. Então, vocês sabem que assim, quando o nível de saturação baixar muito, se nós não ofertar o oxigênio, não reverter esse quadro do paciente, ele vai ficar inconsciente, ele vai perder a consciência. Primeiro lá eu falei para vocês que ele fica sudorético, fica confuso, e se isso não for corrigido, ele perde a consciência. Também, pessoal, nas anestesias, né, que antecedem as cirurgias, ou em traumas, acidentes, coisas assim, onde o paciente perde a consciência, ele para de respirar, ele não tem uma respiração espontânea eficaz a ponto de oxigenar o seu sangue, o seu cérebro, as suas células. Então é feita a intubação. A intubação endotraqueal ou orotraqueal é um procedimento de suporte avançado de vida, onde o médico, com um laringoscópio, visualiza a laringe e, através dela, introduz um tubo na traqueia, tubo endotraqueal. A intubação endotraqueal é também usada na anestesia geral. Bom, pessoal, então assim, vocês sabem que pediu intubação, o paciente está inconsciente, ou se ele não está consciente, ele está gaspeando, que se diz, né? Não está oxigenando, não tem capacidade de oxigenação, e o médico vai solicitar para vocês uma intubação. Ah, é somente o médico que pode fazer a intubação? Somente o médico. O enfermeiro pode fazer, salvo quando não existe no momento um médico disponível e que se comprove que o paciente corre risco iminente de vida, né? Então, assim, para o paciente não ir a óbito, o enfermeiro, se tiver alguma prática, se ele se sentir seguro a realizar esse procedimento, ele pode fazer. Salvo isso, é um procedimento médico, tá, pessoal? Então, ali, ó, vejam na figura que tem ali no canto do slide. Aquele aparelho que o médico está segurando na mão se chama laringoscópio, tá? O laringoscópio, ele tem pilhas dentro e ele tem um foco de luz, tá? Aquela parte que está introduzida dentro da boca do paciente se chama as lâminas do laringo, tem de vários tamanhos. Se for um paciente adulto, se for jovem, criança, tem vários tamanhos. E para se proceder à intubação, temos os tubos orotraqueal, tá? Que é essa outra figura ali onde aparece 3 tubos, pessoal. Os tubos, eles são de diferentes tamanhos também, tá? Temos 8,5, que é o maior, o mais grosso, tem 8, tem 7,5, 7, 6,5, 6, 5,5, 5, 4,5, 4, até o mais fininho, que é o 2. O 2 é usado para recém-nascido, tá? É bem fininho e um pouquinho menor. O tubo, então, pessoal, ele tem ali na pontinha dele, ele tem uma bolhazinha que depois de o paciente intubado, esse tubo vai lá no pulmão, pode ser, ele é pela boca do paciente, né? Ele vai lá pela traqueia, vai lá no pulmão, e aí a gente insufla esse balonete na ponta do tubo para fixar ele. Aqui por fora, ele é amarrado com um cadarço atrás da cabeça do paciente. Tá bom, pessoal? Então, assim, esse é o suporte mais avançado, tá? É a maneira mais avançada, mais invasiva que temos
para se oferecer oxigênio a um paciente. Nesta fase, ele já deve estar inconsciente, tá bom? Ou sob efeito da anestesia e sedado. Beleza, pessoal? Vamos adiante, então. Aqui nós temos a figura, pessoal, do AMBU, ou reanimador manual. O que é isso? Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar em AMBU. Aqui na apostila não menciona esse dispositivo, né? Mas o AMBU, pessoal, ele é um dispositivo, como o nome diz, de reanimação manual. Quando o paciente tem uma parada respiratória, por exemplo, ou momentos antes que antecede a intubação, a gente usa o AMBU para oferecer oxigênio. Vejam que nessa figura aqui mais à esquerda, ó, o AMBU ele tem o lugarzinho ali para se conectar a extensão com oxigênio, né? E ele faz basicamente como a máscara como um reservatório. Só que você vai estar introduzindo oxigênio a uma pressão positiva no paciente, antes dele estar entubado, tá? Essa máscara ali vai ser acoplada aqui no rosto do paciente, nariz e boca. Vejam que ela tem uma membraninha ali, ó, plástica, alguns são de silicone, para vedar bem. Ele pega aqui assim, ó, tá? Ele vai pegar aqui assim e ele vai vedar. Nós vamos colocar ele aqui, fazer uma leve pressão e ele veda. E quando nós insuflar o AMBU, ele vai estar mandando uma pressão positiva de ar, oxigênio para dentro dos nossos pulmões, tá? Também, pessoal, é usado o AMBU quando não se tem respirador, né? O paciente está entubado e não tem um respirador para colocar no paciente para fazer o processo de ventilação. Então, se intuba e aí tira essa máscara que ele tem na ponta e conecta no tubo e fica fazendo o movimento de introdução de ar no pulmão. Com que frequência se faz? Aí, pessoal, precisa avaliar a saturação do paciente. Aqui o oxímetro vai estar sempre presente, o oxímetro vai estar sempre conectado ao nosso paciente, tá? Então, se você vê que a saturação do paciente melhorou, está acima de 90, você vai estar introduzindo, vai estar insuflando o AMBU um pouco mais lento. Você pode assim controlar conforme a tua respiração. Conforme está a tua respiração, você vai estar insuflando o AMBU para estar oxigenando o teu paciente. Mas claro que sempre avaliando e observando no oxímetro como que está a saturação dele. Tá bom, pessoal? Então, assim, ó, para quem ouviu falar em AMBU, mas não conhecia, não sabe como é esse aparelhinho aí que vocês estão vendo, tá? Esse saquinho, pessoal, que tem atrás do AMBU ali é o reservatório. Todos os AMBUs vêm com o kit, com o reservatório. Às vezes é usado e às vezes não, dependendo da necessidade e da concentração de oxigênio que é necessário introduzir no paciente, ok? Vamos lá, então. Pessoal, para que serve a oxigenioterapia? Né? A gente já falou bastante sobre isso, sobre O2, sobre oxigênio, né? Mas para que ele serve? O oxigênio é um gás inodoro e incolor, ou seja, não tem cheiro e não tem cor. Altamente combustível e indispensável à vida humana. É um medicamento, prestem bem atenção, pessoal. O oxigênio ele é um medicamento e deve ser usado sob prescrição médica, pois apresenta risco de intoxicação. Pessoal, aqui está a resposta que talvez vocês se perguntaram. Por que usar o fluxômetro, né? Para que usar o fluxômetro? Lembrem o que é o fluxômetro lá no slide anterior. Porque, pessoal,
A gente precisa usar o oxigênio no paciente com cautela, porque ele pode causar intoxicação no paciente. Ele é um gás, ele é um medicamento, e como todo medicamento pode causar uma intoxicação se oferecido além daquilo que o paciente necessita, tá certo? A oxigenoterapia é recomendada sempre por um médico para aumentar a disponibilidade de oxigênio nos pulmões e tecidos do corpo, diminuindo os efeitos negativos da hipóxia, e deve ser feita quando a pessoa apresenta saturação de oxigênio abaixo de 90% e apresenta algumas condições como. Vamos ver as condições que eu mencionei para vocês lá no início do vídeo, que teria, né, mais casos onde se faz necessário o uso do O2. Então, aqui, ó, insuficiência respiratória aguda ou crônica. Então, a gente tem paciente com insuficiência respiratória crônica, que são aqueles pacientes que já fazem uso de oxigênio a domicílio e por N questões, esse quadro pode se agravar e o paciente pode necessitar até mesmo de acompanhamento, internamento hospitalar, né? Então, insuficiência respiratória aguda, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, que nós comentamos lá no vídeo anterior também, enfisema pulmonar, ataque de asma, intoxicação por monóxido de carbono. O que é o monóxido de carbono, gente? É os gases produzidos no ambiente, por exemplo, fumaça de fogão a lenha, né? Aquela fumaça produzida pelos veículos através da queima de combustível, né? Fumaça de queimadas, por exemplo, uma casa que pega fogo com um paciente, com uma pessoa dentro, um ser humano dentro, ele perde a consciência muito rapidamente, e é por intoxicação por esse gás, o monóxido de carbono, tá? Apneia obstrutiva do sono, né, que é quando o paciente faz apneias durante o sono, ou seja, ele fica por longos períodos sem respirar enquanto está dormindo. Envenenamento por cianeto, tá? Nos casos de envenenamento. Recuperação pós-anestésica, pessoal, o cianeto também é um produto altamente tóxico, e um dos locais que ele é encontrado são nos venenos de rato, tá? Então, a gente tem, assim, inúmeros casos que chega até a unidade de saúde, até o hospital por esse envenenamento. Muitas vezes acidental e algumas vezes também causadas, né? Tá? Vamos lá. Recuperação pós-anestésica, então o paciente está se recuperando de um processo onde ele passou por um período cirúrgico, onde ficou sob efeito de anestesia. Então, no pós-anestésico também se faz necessário o uso de oxigênio. Nas paradas cardiorrespiratória, que de imediato numa parada cardiorrespiratória você faz uso do AMBU, né? E na sequência por um tubo, se não houver a reação do paciente, e também nos casos de convulsão. Pessoal, quando o paciente chega convulsionando ou numa crise pós-ictal, que se fala, né, pós-convulsão, ele está com um índice de oxigênio debilitado, né, devido à convulsão, que é um problema neurológico. Então, se faz muito necessário o suporte de oxigênio até a recuperação desse quadro, a recuperação dessa crise, certo? Vamos lá, pessoal. Aqui eu coloquei para vocês alguns cuidados ao utilizar oxigênio em casa, né? Eu não sei, mas talvez alguns de vocês possam até conhecer alguém que faz esse uso, né? Mas a partir desse conhecimento de hoje, vocês estarão aptos a
a repassar essas informações, esses cuidados a alguém que vocês conheçam que faz uso em casa. Afinal, vocês estão caminhando rumo a serem técnicos de enfermagem, né? E como as pessoas gostam de tirar dúvida, perguntar para vocês, isso aqui são coisas simples de estar se perguntando, porque a gente tem, assim, um número razoável de pacientes que faz uso de O2 em casa. Então, pessoal, em alguns casos, pessoas que possuem alguma doença respiratória crônica, como DBPOC, precisam utilizar de suporte de oxigênio durante 24 horas por dia. E por isso pode-se utilizar a oxigênioterapia em casa. Esta terapia é feita através de catéter nasal, colocado nas narinas, e o oxigênio é oferecido a partir de um cilindro, que é um recipiente de metal, onde o oxigênio é armazenado e somente deve ser administrada a quantidade prescrita pelo médico. Tá, pessoal? Então, assim, ó, a gente tem paciente que necessitam ficar com o suporte de oxigênio por 24 horas, né? E não tem como manter hospitalizado esse paciente com um quadro estabilizado, somente sendo necessário o suporte de oxigênio, tá? A gente tem até oferta do Estado, né? Quando se tem esses casos, o município faz um processo onde é enviado para o Estado. Aqui sim, pessoal, para fazer esse processo, se faz necessário a oximetria arterial, né, para ver qual que é o nível da saturação que o paciente mantém, e quando justificado que ele não consegue levar a sua saturação, que ele mantém aquele nível abaixo e que precisa fazer uso durante 24 horas, o Estado fornece o oxigênio para o paciente fazer uso em casa. O Estado fornece e o Estado presta manutenção a esses equipamentos, tá? Através de um processo realizado na assistência social do município, tá, pessoal? Mas, assim, isso depende, então, de um acompanhamento médico, né? De uma prescrição médica e também precisa, de fundamental importância, a orientação correta aos familiares de como fazer esse cuidado em casa, porque a equipe de saúde não pode estar indo lá todos os dias para ver como é que tá, para fazer a manutenção, isso e aquilo. Então, é indispensável que a família seja corretamente orientada quanto a isso, tá? Então, a pessoa que faz uso de oxigênio em casa precisa ter acesso a um aparelho de oximetria de pulso para verificar a saturação. E no caso da pessoa apresentar sinais como lábios e dedos arroxeados, tonturas, desmaio, deve-se procurar imediatamente um hospital, pois pode estar com baixo nível de oxigênio no sangue. Pessoal, vejam essas figuras que eu coloquei aí para vocês. Esses cilindros ali, ó, tanto os verde como o metal, eles são cilindros de oxigênio, tá? A gente tem eles com apresentações de tamanho variados, tá? 200 libras, 150 libras, 50 libras, esses mais pequenos, tá? E eles precisam ser recarregados. É como se fosse um botijão de gás. Você compra o bujão de gás, usa, né? Quando termina o gás do bujão, você precisa levar para recarregar. E o torpedo de oxigênio também é assim. Ele tem uma válvula, né? Que vai te indicar quanto oxigênio tem dentro daquele torpedo. E quando você vê que está terminando o oxigênio, é indispensável providenciar a troca dele, tá? Então, ele precisa ser recarregado. E esse outro aparelho que vocês estão vendo aí, pessoal, esse azul que tem rodinha, ele é um condensador. O condensador, ele é mais viável, porque esse aparelho ele é ligado na luz e ele produz o próprio oxigênio. Então, esse aqui, ele não vai
terminar o oxigênio, ele não vai precisar ser recarregado, a não ser que falte energia elétrica, tá? Então, ele tem um valor, assim, não sei dizer para vocês agora, de momento, assim, quanto que custa um condensador. Mas posso afirmar para vocês que esses torpedos de oxigênio, que o oxigênio em si, ele é um gás que tem um alto custo, tá? Vocês podem ver assim, ó, até numa internação onde se faz uso de oxigênio, nossa, né? Mas a internação deu um valor alto, enfim, se for particular, né? Porque, pessoal, o oxigênio ele é um gás que tem um alto custo, ele é caro, tá? E o condensador, ele é mais viável, porque como ele é a luz, não precisa ficar com a preocupação que o torpedo de oxigênio vai secar, que vai terminar, que precisa substituir por outro. Não, ele é só feito manutenção, higiene, de vez em quando, né? E ele tem um período assim de durabilidade bem satisfatório, né? O único problema que vai acontecer é se faltar luz, que vai precisar ter um torpedo de oxigênio para repor enquanto a falta da energia elétrica. Mas ele é bem indicado, tá, para os casos. Ele é usado tanto no hospital como nas unidades de saúde e como no uso a domicílio, tá? Se dá preferência ao condensador. Pessoal, outros cuidados então com a administração de oxigênio. Usar sempre redutor de pressão e o fluxômetro, tá? Vejam ali nessa figura, ó, o relógio que eu falei para vocês. Quando se abre a válvula que tem em cima do torpedo, de imediato esse relógio já vai mostrar para vocês a quantidade de oxigênio existente dentro do torpedo, tá ok? Então, ele vai te mostrar a quantidade que tem e o fluxômetro vai ajudar a dosar quantos litros por minuto você vai administrar no paciente. Sempre colocar umidificador com água destilado até o nível indicado. Pessoal, se vocês não colocarem um umidificador ali no torpedo, ou vocês não colocarem a água dentro, ele vai funcionar igual, o oxigênio vai ser administrado igual para o paciente, ele não vai deixar de funcionar por isso. Porém, vocês vão estar administrando um oxigênio seco, o qual poderá causar lesão nas narinas e no trato respiratório, tá? Vocês sabem que até o nosso ar ambiente, ele tem umidade, né? Ele é umidificado. Então, se nós respirar o gás seco, ele vai causar lesão. Sempre controlar a quantidade de litros por minuto, trocar diariamente o catéter, os umidificadores e equipamentos expostos à umidade, porque vocês sabem que a umidade ela é colonizadora de bactérias, né? Então precisa ser higienizado diariamente. Sempre observar o volume de água do umidificador e a quantidade de litros por minuto. O volume de água deve ficar sempre entre o nível mínimo e o nível máximo, nunca abaixo, nunca acima. E fazer revezamento das narinas a cada 8 horas. Então, pessoal, com o catéter nasal, aquele catéter que é introduzido dentro da narina, a cada 8 horas precisa se fazer o revezamento, ou seja, trocar de narina, tá? Também para evitar lesão. O catéter tipo óculos não tem como, né, fazer revezamento de narinas, porém ele não é tão invasivo, ele fica mais superficial. Pessoal, o que vocês vão usar de material para proceder uma oferta de oxigênio no paciente, para realizar o procedimento? Então, oxigênio canalizado ou em cilindro. Nos hospitais, nas unidades de saúde, muitas vezes o pessoal tem o oxigênio através de uma canalização já feita na parede, né? Como energia elétrica, como hidrantes de água, também se tem já o oxigênio canalizado. Ou então um cilindro ou um condensador de oxigênio.
Vocês vão precisar de um dispositivo do qual vocês vão fazer a escolha. Se for uma cânula nasal, um catéter, uma máscara de Venturi, aí vocês já no momento de arrumar a bandeja, vocês já vão ter definido qual o dispositivo vai ser utilizado. Vocês vão precisar um umidificador, né? Sempre, um fluxômetro, uma extensão de borracha, 50 ml de água destilada para estar colocando dentro do umidificador, micropore para fazer a fixação do catéter, tá? No paciente, algodão para secar a pele, tá? Porque se o paciente estiver sudorético, se a pele estiver úmida, o micropore, a fita adesiva, o micropore não vai aderir, então precisa o algodão, né, para fazer essa asepsia. Luvas de procedimento, não precisa ser luva estéreo, pessoal, pode ser luvas de procedimento, porque você não vai fazer um procedimento totalmente invasivo. E gaze com lubrificante. O que é esse lubrificante? A gente usa quando vai se introduzir a cânula no nariz, na narina do paciente, se usa um pouquinho de xilestezim. O xilestezim, ele é um gel anestésico que vai diminuir um pouco o desconforto do paciente, ok? Atentem bastante, pessoal, para esse material, porque assim, ó, sempre falo para vocês, é indispensável o técnico de enfermagem, o profissional de enfermagem que for realizar qualquer tipo de procedimento, sempre preparar a sua bandeja de forma que quando você esteja ao lado do paciente para executar o teu procedimento, não falte nada. Por exemplo, você já imaginou ir lá colocar oxigênio no paciente e quando você chegou lá, você não levou o dispositivo? Por exemplo, você foi por oxigênio, mas você não levou o catéter. Ou você não levou o micropore para fixar o catéter. Então, você passou o catéter, mas não tinha com que fixar, precisou retirar para ir buscar o teu micropore e voltar ali e passar de novo. Então, pessoal, é sempre de extrema importância vocês sempre arrumarem a bandeja de forma correta, onde não falte nada, tá? E para isso vocês podem irem fazendo a cadernetinha de vocês, de bolso, a caderneta de bolso, onde para cada procedimento vocês vão colocar o material necessário. E quando vocês estiverem em estágio, vocês vão puxar essa caderneta, vão olhar o que vocês precisam para executar o procedimento e levar todo o material com vocês. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver só aqui, então, temos só mais... Aqui a técnica, pessoal, eu vou pedir para que vocês leiam, tá? Tá bem descrito, tá tudo na ordem. Primeira coisa, vocês devem conversar com o paciente e explicar para ele o que vocês vão fazer, tá? Levar todo o material para perto do paciente, calçar as luvas. Paciente que faz uso de oxigênio, obrigatoriamente deve permanecer em posição de Fowler, tá? Vai instalar o fluxômetro na rede de oxigênio, testar se ele funciona, colocar água destilada no copo, identificar data, horário e volume da água com a etiqueta, porque você precisa trocar esse circuito, né, ali diariamente. Vai medir o catéter do início do lóbulo da orelha até a ponta do nariz, lubrifica, introduz na narina, conecta a extensão, abre e regula o fluxômetro. Pessoal, aqui só deem uma boa lida com atenção que vocês vão entender direitinho como que se realiza o procedimento, tá ok? Observação. Então, isso aqui que é de extrema importância também, pessoal, vocês se atentarem. Paciente fazendo uso de oxigênio deve manter posição de Fowler, a não ser que esteja com cirurgia, que seja contraindicado pelo médico. Se não, fica em posição de Fowler, que é a posição que proporciona uma melhor ventilação, tá? As narinas devem ser higienizadas e desobstruídas regularmente, porque paciente com narinas obstruída não consegue respirar.
Verificar a posição correta do catéter, observando se a mesma se encontra localizada atrás da úvula. Pessoal, quando vocês passarem um catéter no paciente nasal, sempre peçam para ele abrir a boca e vocês observam se o catéter está lá na boca atrás, lá da úvula. Porque às vezes a ponta do catéter volta para a boca, tá? E se esse catéter ficar na boca, em cima da língua do paciente, o oxigênio vai sair para fora. Então, precisa pedir para o paciente abrir a boca e ver se o catéter desceu reto lá na traqueia atrás da úvula. Orientar sempre o paciente a respirar pelo nariz com a boca fechada, senão parte do oxigênio volta pela boca. Alternar narinas a cada 8 horas a fim de evitar lesões. Não permitir nunca, pessoal, que se fume no local onde se faz uso de oxigênio, porque o oxigênio é um gás, ele é explosivo. E ao transportar cilindros de oxigênio, evitar quedas, evitar bater, evitar chacoalhar muito, pessoal, porque pode ocasionar uma explosão, tá bom? Sempre atentar para que a válvula